Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar geometria analítica. Pois bem, dando continuidade, aqui nós ainda verificamos o que foi registrado, os últimos apontamentos registrados durante a última aula, onde na ocasião nós estávamos apresentando propriedades utilizando a expressão analítica de um vetor e construindo, reconstruindo e refazendo e demonstrando novamente as propriedades associadas à adição e associadas à multiplicação de um escalar a um vetor. Esse escalar, leia-se um número pertencente ao espaço dos reais. Nós fizemos isso usufruindo da propriedade da representação analítica de um vetor e calculamos para duas dimensões. Recordando que em aulas anteriores nós demonstramos as mesmas propriedades aqui referidas, fazendo uso de uma outra nomenclatura e no contexto de um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então agora vamos falar vamos definir, construir um vetor a partir de 2 pontos. Esses 2 pontos podem estar em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Então vamos agora tentar definir um vetor fazendo uso de 2 pontos. Então vamos aqui inicialmente, para efeito de simplicidade matemática, vamos escolher o espaço vetorial euclidiano de 2 dimensões com um sistema de coordenadas do tipo cartesianas. Então aqui nós temos a origem do sistema de coordenadas e nós temos o eixo x e eixo y. Vamos considerar um ponto A e um ponto B, certo? Vamos considerar um ponto A e um ponto B. Então nós temos aqui o ponto A pode ser definido como x1, y1, podemos chamar de A e B, poderíamos chamar de ponto A subíndice 1, ponto A subíndice 2, não sei. Então vamos escrever A subíndice 1, A subíndice 2. Então aqui nós temos A subíndice 1, esse ponto é definido dessa forma, e o ponto A subíndice 2 é definido como x2, y2. Então, como definir um vetor, no caso o vetor A1, A2, esse vetor A1, A2, como definir esse vetor? Esse vetor pode ser definido considerando o ponto A2 menos o ponto A1, ou seja, x2, y2 menos x1, y1. Conforme nós estudamos durante as aulas anteriores, esta operação de subtração é tal que A1, A2 vetor é igual a x2 menos x1, ponto e vírgula, y2 menos y1. Muito bem. Agora, vamos considerar
a origem do sistema de coordenadas, nós sabemos que essa origem do sistema de coordenadas é 0, 0. Par ordenado x, y, 0, 0, coincidindo aqui com a origem, com a intersecção do eixo x com o eixo y, esta é a origem do sistema de coordenadas. Nós sabemos que existe um I versor e um J versor, são efetivamente um conjunto de versores de base ortonormal do tipo canônico e para duas dimensões. E então, como nós podemos escrever? Nós podemos escrever um vetor, aqui um vetor OA1 e um vetor OA2. Também podemos escrever um vetor A1A2, que é exatamente esse vetor. Então, aqui nós temos o vetor OA1 como o ponto A1 nessa representação analítica de um vetor, menos a origem do sistema de coordenadas, isso é x1, y1 menos 0, 0, de modo que nós temos x1 menos 0 e y1 menos 0. Muito bem, então esse é o OA1. OA1. E como resultado desse vetor, nós temos x1, y1. Muito bem. Agora vamos analisar o vetor OA2, esse vetor OA2. Similarmente, A2 menos O, então nós temos x2, y2 menos 0, 0, x2 menos 0, y2 menos 0, resultado para esse vetor é x2, y2. Muito bem. E agora nós sabemos, com base na regra do paralelogramo, que esta soma vetorial, com base nessa disposição geométrica dos vetores, esta soma vetorial é OA1 mais A1 vetor A1, A2, isso é igual ao vetor soma, que é exatamente o vetor que parte da origem do primeiro vetor até a extremidade final do segundo vetor. Então isso é OA2. Muito bem, substituindo, nós temos aqui OA1, x1, y1 mais o vetor A1, A2 igual a x2, y2, o resultado do vetor OA2. De modo que o vetor A1, A2 é igual a x2, y2 menos x1, y1. E então encontramos exatamente o mesmo resultado obtido aqui no tratamento inicial. x2 menos x1 e y2 menos y1. Muito bem, este é o vetor gerado, definido por dois pontos em um espaço euclidiano, vetorial euclidiano de duas dimensões. Bem, agora vamos fazer uma breve análise em três dimensões, certo? Aqui nós estudamos duas dimensões, a representação analítica do vetor em duas dimensões. Então vamos fazer uma extensão para a representação analítica do vetor em três dimensões.
vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.